A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, começando o ano, né? Já o segundo programa do ano de 2022, para a apresentação do programa A Consolação de Jesus. Programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento sob a ótica da nossa querida e amada doutrina espírita, o Espiritismo, que nos ensina, que nos mostra os caminhos, como a página de Emmanuel nos diz: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Para compreender as Escrituras, nós precisamos da chave, do entendimento que só o Espiritismo realmente nos traz. E não é puxar brasa para nossa sardinha, não. É porque eu, por exemplo, eu tentei ler e estudar a Bíblia inúmeras vezes. Eu só consegui realmente compreender a Bíblia, e não tudo, claro, uma boa parte, mas não tudo, através do estudo da doutrina espírita, que através desse estudo tudo fica claro, tudo fica mais suave também, nada daquela coisa pesada que traz algumas partes, não tudo, do Antigo Testamento. Então a doutrina espírita é essa suavidade, essa claridade, essa confiança que nós acabamos realmente tendo em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, quando nós nos aprofundamos na doutrina espírita. Cada vez mais os versículos da Bíblia ficam mais tranquilos, mais calmos, mais serenos, né, para nós, quando nós estudamos a doutrina espírita. E hoje, como falado na semana passada, nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, claro, que é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 33 a 37, quando Jesus fala do seja o teu falar sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, ou procede do maligno, dependendo da versão. Então nós vamos fazer novamente a leitura da semana passada e vamos dar a palavra para os nossos irmãos que vão trazer aqui os seus pensamentos, a complementação dos seus pensamentos da semana passada. Ouvistes também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. É isso, meus queridos amigos e irmãos. Esse é o texto, novamente lido, da semana passada, em que nós temos muitas coisas aí para conversarmos. E uma delas que nós podemos nos aprofundar hoje é a questão de nós sermos portadores da chamada verdade. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, ou conversa com pessoas e as pessoas dizem assim: eu vou dizer umas verdades para fulano, para Beltrano, etc. E aí a gente fica se perguntando assim: que verdades ela vai dizer para a pessoa, né? Que verdades? Ou que verdade? Vamos trazer para o singular, que é melhor.
a verdade dela, a verdade da pessoa. É a minha verdade que eu vou despejar em cima do outro, para que o outro tome tino, como dizem, né? Tome tendência. Ou seja, para que o outro siga a cartilha que eu quero e não a cartilha que ela quer. Muitas vezes nós criticamos muito as pessoas por agirem dessa ou daquela forma, e aí vem aquela palavra de Jesus que diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgardes sereis julgados. Então é preciso ter muita cautela com o que nós falamos, com o que nós vamos despejar nos ouvidos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros de caminhada. Então vamos pensar muito bem sobre a questão da chamada verdade. Eu vou dizer a verdade. Eu estou seguindo aquilo que diz Jesus. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Ou seja, o meu falar tem que ser de acordo com a minha consciência. E se eu estou falando algo que é verdade, eu posso falar à vontade. Não é assim, pelo menos na minha ótica. Pode ser que os nossos irmãos que vão participar hoje do programa pensem diferente, e está tudo certo, como nós já falamos, né? Aqui não existe o professor João, ou o professor Renato, ou o professor Henrique, ou o professor Leopoldo, ou quem quer que venha a participar desse programa, ou de qualquer programa da Rádio Rio de Janeiro. O único mestre é Jesus, é o nosso guia e modelo, como está lá na questão 625. O que passa disso procede do maligno, meus irmãos. Então nós não somos professores, nós vamos dar a nossa opinião aqui baseados na doutrina espírita, mas nós temos limitações, todos nós temos limitações. Então vamos ouvir os nossos amigos para que nós possamos entender mais um pouquinho a respeito desse tema de hoje. Olá, meus irmãos da Rádio Rio de Janeiro, do programa Consolação de Jesus. Estamos já na segunda semana desse novo livro que recebemos para escrever. Não é isso, João? Não é isso, caríssimos irmãos? E já vamos começando aí a escrevendo nossas páginas desse novo livro. Então, feliz livro novo para todos, tá? Nunca é tarde, para que a gente possa colocar uma vírgula, um ponto, e modificar um pouco a história. Nunca é tarde, ainda que estejamos no finalzinho do livro, mas poderemos sim escrever uma história feliz, sem dúvida, tá? Mudarmos o rumo das coisas. E João, escrevendo então mais essa página do meu novo livro, tá? Eu já venho aqui pedindo desculpas por ter trazido um tema, polêmico, para a gente poder conversar, para a gente poder analisar. Mas eu, tendo participado do último programa, e me veio a inspiração de citarmos o Espírito de Verdade em cima dessa passagem do Evangelho de Mateus que a gente tanto tem falado, seja o seu falar sim, sim, não, não, para que a gente pudesse mais uma vez trazer aos nossos espectadores, essa questão, porque é para a gente poder fazer as coisas e não convencer os outros pela força, mas convencermos os outros pelo argumento justo, pelos fatos, tá? E são fatos, assim como todos os nossos irmãos citaram, principalmente o Henrique, que nos trouxe as passagens do Livro dos Espíritos, lá em Prolegômenos, estão lá, os espíritos que participaram da codificação, da elaboração daquela obra. Dentre eles, está lá bem no meio, o Espírito da Verdade. Perfeito, perfeito. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, citado por você, João, citado também pelo Henrique, lá no seu capítulo 6, item 5. No Livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 31, item número 9, também trazendo para a gente toda a questão para acabar
de uma vez por todas e a gente ratificar agora, seja o seu falar sim, sim. Então, em verdade vos digo que o Espírito da verdade ou o Espírito de verdade é sim o próprio Cristo, o próprio Jesus que participou da elaboração da obra, tá? Assim como ele nos disse que solicitaria ao Pai que nos enviasse um novo Consolador, foi feito e ele participou, né, da obra e esteve também o tempo todo nos guiando, como permanece até hoje, né, trazendo para a gente aquilo que nós precisamos para o nosso adiantamento, para a nossa caminhada e para a nossa evolução, tá? Bacana da gente falar um pouco sobre isso, sim, porque foi o que eu falei, precisamos trazer assuntos, não é? E eu julguei naquele momento, né, por essa inspiração, de que, poxa, se a gente precisa falar daquilo que é fato, daquilo que realmente então vamos falar um pouco do Espírito da Verdade ou do Espírito de Verdade, né? Para a gente poder deixar muito claro que a doutrina espírita é uma doutrina cristã e selarmos de uma vez por toda essa nossa aliança com o Cristo e com tudo que Ele vem nos passando ao longo do tempo, conforme já dissemos, para a nossa evolução, para o nosso adiantamento. Eu fiz uma citação no comentário do programa passado a respeito de uma passagem de João, lá no seu capítulo 14, versículo 6, tá? Onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, tá? Jesus nos afirmou no seu evangelho, que foi passado para todos nós, segundo João, essas palavras que nós temos como norte, como orientação. E eu costumo dizer, num trocadilho muito importante, acerca de todas as necessidades que temos de amparo, de auxílio, e que não nos falta, porque se nos faltasse amparo e auxílio de alguma forma, seja do anjo da guarda, seja de um guia espiritual, seja de um espírito protetor, imagina o que nos aconteceria, não é? Imaginemos o que nos aconteceria, mas não nos falta esse auxílio, não nos falta esse direcionamento, nós que precisamos nos ligarmos sempre a todos eles, tá? Então, todo o direcionamento que recebemos através das instruções, através de toda a jurisprudência da doutrina espírita, tem o aval e vem do próprio Cristo, que nos passa, que nos sinaliza todas as questões que Kardec teve aí esse trabalho, né, de codificar, de colocar para a gente em livros. Olha, o que você é, tá? De onde você veio e para onde você vai, ok? Fica aqui meu comentário para todos vocês. Vamos aguardar aí, João. Vamos aguardar o que os nossos irmãos aí vão trazer para a gente, tá bom? Mais uma vez, João, meu pedido de desculpas, tá ok? Renato, primeiro não precisa pedir desculpa, você fez até um favor para nós, né? Para que a gente pudesse abordar um assunto, que é um assunto, como você lembrou, um tanto quanto polêmico para alguns, né? Para nós não, porque é um assunto que tem total respaldo na própria doutrina espírita e na Bíblia, de que realmente Jesus e o Espírito da Verdade são um único ser, é o mesmo ser. Então o que nós temos é exatamente um tesouro nas mãos, e que o Henrique vai falar na segunda parte do programa, vai nos trazer várias passagens na codificação, inclusive nos trazendo uma outra
fonte muito interessante a respeito do Espírito da Verdade. Como eu disse, não há o que desculpar, pelo contrário, você nos ajuda a compreender perfeitamente e buscar as fontes e trazer aqui para os nossos irmãos que estão nesse momento acompanhando o programa A Consolação de Jesus, para que possamos todos compreender tudo aquilo que ressalta tanto na codificação quanto na Bíblia. Então nós temos uma chance muito boa de estudo e esperamos que os nossos irmãos que estão nos acompanhando, os ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Rio de Janeiro e o programa Consolação de Jesus, que possam também nos trazer aí a sua visão, o que acham desse tema. Nós começamos e semana passada enfocamos um pouco na questão de falar a verdade, né? E hoje nós começamos a dizer com relação a falar a verdade, doa a quem doer. Nós não devemos fazer isso, né? A verdade ela tem que ser dosada, como qualquer coisa que pode fazer com que uma outra pessoa se sinta mal, não se sinta à vontade. Muitas vezes a gente quer ser muito claro, muito transparente, e acabamos então ferindo as pessoas com a nossa clareza, entre aspas, com a nossa transparência. Nós precisamos sim ser claros, ser transparentes, mas dosar aquilo que nós falamos, como nós falamos, né? Então esse ponto importante que é o do Espírito da Verdade e Jesus serem o mesmo Espírito, volto a dizer, o Henrique vai trazer bastante subsídio na segunda parte para que nós possamos compreender. E aí eu quero voltar um pouco a essa questão do Espírito da Verdade, quando ele, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, essa mensagem é muito interessante, é muito importante para nós. E vejam, meus irmãos, como é que ele inicia essa mensagem. Venho, ou seja, ele vem, quem? O Espírito da Verdade. Como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, outrora é passado, eu venho agora, como no passado, entre os filhos desgarrados de Israel, eu venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador ou um ceifeiro, em outras traduções, essa aqui é do Herculano Pires, e como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Só esse primeiro parágrafo já nos mostra quem é esse Espírito. Assina como Espírito de Verdade, mas já nos mostra. Não precisamos nem ir ao capítulo 31, item 9 do Livro dos Médiuns, que é a mesmíssima mensagem, e Kardec diz que está assinada pelo Espírito da Verdade. Não precisamos nem pegar essa outra mensagem. Nós vemos aqui que ele está falando na primeira pessoa do singular. Eu venho, como antigamente a minha palavra fez, como eu fiz há 2000 anos, só falta ele falar, né? Eu, quando estava na terra com o nome de Jesus de Nazaré, eu falei isso. Não precisa, está claríssimo, está claríssimo. Continua a mensagem: mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que,
não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se, como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas da vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ou seja, tem muita gente que se baseia no final achando que Jesus jamais iria falar dele mesmo como sendo aquele que venceu o mal. Mas ele falava há 2000 anos, quando ele nos trouxe o seu evangelho, o seu ensinamento, ele falava: o Filho do Homem, ele veio para servir, o Filho do Homem será erguido. Vós falais do que sabeis, eu vos falo do que vós não sabeis, do que eu aprendi. Eu vim do alto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é exatamente isso, esse ponto que nós queríamos trazer para vocês. E ele diz aqui no penúltimo parágrafo: não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Se nós tivermos que conversar a respeito da doutrina espírita, que nós possamos fazê-lo com base na codificação de Kardec e não mais em achismos. Tem muita gente, infelizmente, falando muito de achismos, ou porque ouviu em determinada palestra, ou porque leu em determinado livro. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro, não é? E é isso. Nós vamos encerrando a primeira parte do programa A Consolação de Jesus. Daqui a pouco o Henrique vai falar, vai nos trazer muitos dados importantíssimos para entendermos, para compreendermos definitivamente essa questão do Espírito da Verdade e Jesus. Se você quiser e puder nos mandar uma mensagem de texto para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, mande para o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. E agora, como disse, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Até lá! Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar às quartas-feiras, às 14 horas, logo depois do Respondendo aos Ouvintes, com o nosso irmão Valdenir Cruz, e reprises aos sábados,
9 horas da manhã. O WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Bem, mas como já havia dito, né, na primeira parte, agora nós teremos a participação do nosso irmão Henrique Parente, nos trazendo aí alguns dados importantíssimos para a nossa reflexão. E aí, Henrique? Meus irmãos, que alegria poder estar aqui outra vez com vocês para falar dessas coisas que são tão importantes para nós, né? Cada semana nos encontramos aqui nesse programa Consolação de Jesus, porque entendemos que esse é o nosso mestre. Ele nos consola porque nos orienta, nos faz compreender melhor a respeito da vida em que estamos inseridos numa existência e entre as existências a vida espiritual e depois uma nova existência, ou seja, através da sagrada lei da reencarnação, podemos estar desenvolvendo e despertando a consciência da nossa própria natureza espiritual, imortal e de filhos de Deus. E esse tema realmente, como disse o João, como disse o Renato, é palpitante demais e que alegria poder estar aqui dividindo com vocês de novo esse momento reflexivo a respeito desses pontos que consideramos importantes para nós e também para elucidar questões que envolvem a doutrina espírita e o movimento espírita em relação a dúvidas que as pessoas têm em relação a isso. Como estamos afirmando desde a semana passada, né, de que Jesus e o Espírito da Verdade são a mesma pessoa. E começamos, né, a semana passada a falar a respeito, estamos desdobrando aqui o tema, que realmente, como disse há pouco, é muito palpitante. E eu citava, né, como o Renato lembrou, né, a passagem do Livro dos Espíritos, ali dos Prolegômenos, e dando continuidade, meus queridos irmãos, temos também mais alguns outros momentos importantes que ajudam a gente a esclarecer e elucidar esse ponto tão significativo para nós. Na Revista Espírita de julho de 1866, num texto chamado A Qualificação de Santo Aplicada a Certos Espíritos, após uma comunicação, Kardec faz um comentário, estabelece um senso crítico do que foi escrito. E nesse comentário, Kardec ele afirma que o Espírito da Verdade é um nome próprio. Então vou ler para vocês ipsis literis o que Kardec escreveu. A qualificação de Espírito de Verdade não pertence senão a um só e pode ser considerada como nome próprio. Aliás, esse Espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Aqui a gente já vê o tom que Kardec estabelece, né, e fazendo a gente compreender que esse nome ele está vinculado a uma personalidade, não uma coletividade, como afirmamos no outro programa. Um outro momento, né, a gente pode também perceber que Jesus é o Espírito da Verdade nas comparações, como aquilo já foi dito, no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, número 7, escreve lá no meio do texto, Kardec põe o seguinte: ele, o Espiritismo, é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então aqui esse pequeno texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, número 7. E na Gênese, lá a última obra que Kardec escreveu em vida, Kardec põe o seguinte: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento... Como é o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que este é a obra do Cristo que o preside. E na Gênese, Kardec diz que o Espírito da Verdade é quem preside o grande movimento da regeneração.
Então a gente vai percebendo aí que o codificador, ele vai mostrando para a gente, através do trabalho desenvolvido, quem é a figura que está por trás, está acima de todos. Então, a gente vai percebendo, encontrando em vários pontos da codificação, tanto das 5 obras básicas, como também das revistas espíritas, que isso vem sendo confirmado para todos nós, e isso nos ajuda a compreender o trabalho que o Espiritismo vem desempenhar no mundo. Mas para darmos seguimento aqui um pouquinho mais, meus irmãos, vamos também encontrar na Revista Espírita, agora mês de outubro, o ano 1861, uma carta, uma epístola do espírito Erasto. Erasto foi discípulo de Paulo, na época lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás, e o Erasto, espírito, um espírito desencarnado, que é um dos colaboradores, um dos dirigentes espirituais da doutrina espírita, junto com São Luís, na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Então, neste ano de 1861, no mês de outubro, Kardec ali põe uma carta, uma epístola, assinada pelo espírito Erasto, que em um determinado momento ele diz o seguinte: não podeis acreditar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artífice se acotovelam brindando a fraternidade, onde o judeu, o católico e o protestante podem sentar-se à mesma comunhão pascal. Não podeis crer quanto me sinto orgulhoso de vos distribuir, a todos e a cada um, os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, me ordenou conferir às vossas piedosas cortes. E aí a gente vê mais um momento no trabalho que Kardec desenvolveu, a afirmação de que o Espírito da Verdade e Jesus são o mesmo. Mas vamos ficar por aí não, vamos um pouquinho mais. Agora na Revista Espírita no mês de dezembro do ano de 1864, uma comunicação assinada pelo Espírito da Verdade que fala a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, que à época ainda possuía o nome de Imitação do Evangelho. E num determinado trecho está assim: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Há várias moradas na casa do Pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Está assinado o Espírito da Verdade. E a gente vê que o texto faz referência a Jesus, mas aqui está assinado como Espírito da Verdade. Então, também no item 48 de O Livro dos Médiuns, ali um texto muito significativo que fala sobre o sistema uni-espírita. Neste texto, Kardec fala do mesmo Espírito, chama ele pelo nome de Jesus, que ele teve na tradição cristã, chama de o Cristo, chama de o Espírito da Verdade e chama, por último, de o Espírito entre todos santo. E são tantas evidências, tantos textos que confirmam isso. Aí há quem pudesse perguntar, por que Kardec não disse diretamente? Por que ele falou, ele é o tal, mas foi colocando assim na codificação? Eu, particularmente, queridos irmãos, eu encontro a resposta disso em Obras Póstumas, no texto de 25 de março de 1856. Obras Póstumas é um livro que foi publicado 21 anos após a desencarnação de Kardec, contendo um trabalho dele. Então, a esposa dele publicou junto com o senhor Le Marie e chamou esse livro de Obras Póstumas. E, nesse momento, no primeiro encontro de Kardec com o Espírito de Verdade, que se comunicou e disse para ele que se chamava a Verdade, disse também uma coisa muito importante, que é a seguinte: já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. Então, essas foram as palavras que o Espírito da Verdade disse a Kardec a respeito disso aí. E muitas seriam outras as evidências a respeito desse tema tão importante, pois assim consideramos, para que fique claro
né, o papel que o Espiritismo tem a desempenhar na nossa vida, não como uma doutrina para os espíritas somente, mas é uma doutrina que ela fala a cultura em geral. Então é uma doutrina que é para o mundo, para que as pessoas percebam não propriamente o nome que está vinculado a ela, apenas para lhe dar, né, assim, um destaque, mas para observar o conteúdo que ela traz de compreensão a respeito dessa nossa natureza, da necessidade de estarmos olhando uns para os outros como irmãos e seguir a nossa vida. E já ia me esquecendo aqui de uma menção a esse tema de um outro livro fora da codificação espírita, mas dentro, né, do trabalho espírita da mediunidade e através do nosso querido, estimado Chico Xavier, que consta no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Eu consultei a 24ª edição da FEB, que é a página 99. Em outras edições vão estar em outro lugar, mas é um texto onde o espírito Alexandre ele fala a respeito da mediunidade. Escutem o seguinte que diz o espírito Alexandre. Prosseguiu ele, o Alexandre, arrebatando-nos os corações. Constitui meio de comunicação, e o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus. Se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. E aqui, até mesmo no trabalho do Chico Xavier, a gente encontra a afirmação vinda do plano espiritual, agora pelas mãos do Chico Xavier, essa afirmação de que o Espírito da verdade que é o próprio Senhor, diz o Espírito Alexandre. Então, meus irmãos, acredito que seja assim, né, ainda compartilhando com os irmãos e os seus comentários, mas de minha parte o suficiente para que a gente perceba e pelo menos inicie as nossas reflexões a respeito dessa figura tão importante para nós, né, que realmente é o homem responsável, o espírito responsável pela nossa evolução, pela nossa regeneração e pela nossa identificação com o nosso Pai, o nosso Criador. É isso, Henrique. Tá aí, né? Essas reflexões e esses dados que são importantíssimos. Quase que você esquece o André Luiz, né? Mas não esqueceu, não. Trouxe para nós esse comentário também do Alexandre e que André Luiz traz, né, através da psicografia sagrada do nosso Chico Xavier. E aí estamos com esses dados muito interessantes, muito importantes. Bem, meus irmãos, eu queria que antes de terminar, antes de falar aqui qual é o próximo ponto, trazer a participação de alguns irmãos que têm mandado suas contribuições pelo WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950 98459 3950. Agradecer aqui nosso irmão Moisés Caetano, que nos trouxe algumas informações interessantes. Infelizmente não dá para ler, porque inclusive tem links do YouTube, e aí não dá para trazer aqui para o programa, né, Moisés? Mas um abração, obrigado. E temos aqui também a mensagem da Wanda de Irajá, Wanda Jaques. Wanda, você gravou no finalzinho do programa, né, a música Terra, do nosso Armando Bento. Daqui a pouco tocaremos a outra parte dessa música que a gente divide, né? Uma semana é a primeira parte da música Terra, na outra semana a segunda parte da música Terra. E ela diz assim: João, como amo esse programa. Que bom, Wanda, que bom. Eu também estou amando, sabe? Porque é uma oportunidade que a gente tem de estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, que tanto bem nos faz.
tanto nos esclarece, tanto nos consola, tanto nos conforta, tanto nos dá coragem para seguirmos adiante. E você narra aqui a questão da sua neta, né? E depois a gente vai conversar um pouquinho, viu, Wanda? De preferência pessoalmente, a respeito do que está acontecendo. É como você diz aqui, bendita doutrina espírita que nos ajuda a entender as atitudes das pessoas. É isso, muito bem. A gente não pode nunca achar, como disse no início do programa, enfim, que a gente está falando a respeito da verdade, né, do se ensina ou não, e a gente não pode nunca esquecer que essa doutrina que tanto nos consola, tanto nos encoraja, tanto nos mostra que apesar da nuvem estar negra, por exemplo, né, mas acima da nuvem o sol está lá, continua lá, brilhando, continua mandando seus raios de luz, de calor, de energia, de bênçãos de uma maneira geral para todos nós. Nunca desista, viu, Wanda, de absolutamente nada. Nós não podemos desistir de absolutamente nada, nem de ninguém, pois Deus, Jesus, os bons espíritos não desistem de nós. Eles continuam conosco, continuam nos ajudando, continuam nos incentivando, nos mostrando, olha, não vai por esse caminho não, que ele não é bom para você, vai pelo outro caminho, e nos respeitam quando nós optamos por continuar indo por aquele caminho errado. Eles nos respeitam, eles não ferem o nosso livre-arbítrio, ao contrário, eles permitem que nós hajamos do jeito que queiramos agir e estão aí o tempo todo para nos ajudar, para nos incentivar, para nos encorajar. Não é isso? Muita fé, muita luz, estamos juntos, viu, Wanda? Vamos marcar um bate-papo aí qualquer dia. Nosso irmão Alcinei também mandando suas reflexões, que ele manda várias reflexões interessantes, né, a respeito dos animais, etc. e tal, mas como, viu, Alcinei, não é o propósito do nosso programa, não é o tema, a gente agradece as suas mensagens, seus estudos e vamos em frente, vamos continuar aqui com os recadinhos. Temos o recadinho carinhoso da nossa Marinalva, mandando bênçãos e nos dando, dizendo que gosta muito de estar na companhia da Rádio Rio de Janeiro. O nosso irmão Antônio Ferreira também, nosso irmãozão, que sua mãezinha desencarnou tem pouco tempo, né? Tá ainda naquela fase da dor, né? Mas isso vai passar, viu, meu irmão? Vai passar, Antônio. Tudo passa, né? É isso aí. Pedro César também mandando seu recadinho. Obrigado, Pedro, pelo seu carinho. O Emerson de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, ele pergunta assim: boa tarde, Emerson Correia, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ouvi você falar sobre baixar no site o programa. E fala aqui, por que vocês não colocam todos os programas no Spotify? Acho que fica bem acessível. É que no site fica limitado baixar só 2 programas. Exato, Emerson, como eu lhe falei também, respondendo a sua mensagem diretamente, nós temos esse projeto, sim, a rádio está trabalhando para que isso aconteça. Em breve nós teremos todos os programas, ou a maioria dos programas, no Spotify, que é um aplicativo que você pode andar em qualquer lugar e ouvir. Não precisa nem baixar para o celular, nem para o computador, enfim. Você pode ouvir de qualquer lugar do planeta. Olha que maravilha. E aí você vai acompanhar o programa que você quiser através do Spotify. Esse é um projeto que a gente está dando andamento e que vai ajudar muito, viu, Emerson, a gente a divulgar mais ainda a nossa doutrina, a querida doutrina espírita. Mas, meus irmãos, chegando aquele momento de elevarmos os nossos pensamentos a Deus, para fazermos a nossa prece final, e agradecendo também a Ana Gonçalves, né, que nos mandou seu recadinho. Obrigado, Ana,
E vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, Tu nos dás todas as oportunidades, Tu nos dás todos os caminhos para que nós possamos trilhar o caminho do bem. Tu nos mostres, Senhor, como é importante nós ficarmos conectados ao Teu pensamento, Jesus. É certo, Senhor, que nós aqui e ali vacilamos, não é? Mas é certo também que nós queremos muito, Senhor, acertar. Nós queremos muito estar realmente andando de acordo com aquilo que Tu nos ensinas. E para isso, Jesus, nós só precisamos trabalhar dentro de nós, fazendo com que tudo aquilo que nós aprendemos aqui na Tua Rádio Rio de Janeiro e em tantos outros lugares, nos livros da codificação, nos irmãos que nos explicam melhor o que Kardec, o que os bons espíritos queriam nos dizer ou querem nos dizer. E aqui estás conosco, Jesus. Não importa, Senhor, o quanto é o nosso sofrimento, mas Tu estás conosco. Tu estás ao nosso lado o tempo todo e nos dizendo, olha, não temas, crê somente, trabalha e segue adiante, pois Tu vais vencer. Todos nós venceremos, Jesus. Sei disso, sabemos disso. Nesse momento, parece que nos faltam as forças, mas sabendo que Tu estás conosco, Senhor, em todo momento, nós levantamos a cabeça e dizemos, graças a Deus, Senhor Jesus, que a Tua luz e a Tua paz seja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. E aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos, estejam eles onde estiver. Quem compreender